Ô Vicente, você comentou, né? Claro, a gente não consegue ter a dimensão de quais são as exatas pretensões de Putin e justamente nesse dia da vitória buscando exaltar os feitos da Rússia nesses últimos tempos, né? Agora, se seria uma questão assim de demonstrar para a população que está sendo feita alguma coisa, que eles estão vencendo de repente a guerra, porque a gente tem visto uma diferença aí nas narrativas, né? Justamente porque a Rússia, ela busca bastante fazer essa exaltação dessa invasão, dizendo que seria a libertação ali da região ucraniana que estaria sendo tomada por nazistas, ao mesmo tempo em que está sofrendo muitas sanções, né? Muitas sanções, vendo o dinheiro acabar secando de algumas fontes, embora as questões energéticas, né, petróleo e gás, ainda sejam muito sensíveis pela dependência. A minha pergunta para você é justamente sobre essas diferenças, né? Enquanto o Putin tenta exaltar os seus feitos, procura mostrar para a população que está vencendo, né, uma batalha, vencendo essa luta, por outro lado, ainda está bastante complexa a situação financeira, a questão diplomática e outras situações que a Rússia está bastante minimizada ali. Isso seria para reafirmar essa potência, esse poderio, esse protagonismo? Isso é perceptível na Rússia? A população percebe esses contrapontos, na sua opinião? Sim, sem dúvida, Felipe, há uma polarização ali, né? Eu vejo principalmente na academia russa, há uma oposição a esse conflito, mas ao mesmo tempo há medidas muito draconianas, né? Mesmo chamar as operações militares especiais de guerra ou invasão, os canais da imprensa, por exemplo, podem sofrer multas, podem sofrer alguns tipos de sanções, e há uma lei que estipula que pessoas que divulguem informações falsas contra o exército russo ou contra a ação russa podem sofrer, inclusive, uma prisão de até 15 anos, inclusive uma prisão de até 15 anos, né? Ou seja, há leis muito draconianas que coíbem a manifestação das pessoas em relação a esse conflito. Então, as informações que a gente obtém do apoio em relação ao conflito podem estar um pouco enviesadas, dado essas leis draconianas que coíbem manifestações contrárias, né, e que podem incorrer em custos muito altos para aqueles que se arriscam a se manifestar. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de chamar a atenção a um ponto, né, que está relacionado à sua pergunta, e que é algo que desde do início desse conflito eu venho falando na imprensa, que eu acredito que a questão da OTAN não é o elemento primordial, né? Eu vejo muitos analistas que estão reforçando a questão da OTAN, estão levantando a questão da OTAN como principal motivação desse conflito. Eu não acredito que ela tenha sido a principal motivação desse conflito, porque se a gente olha para o que já era esperado antes de começar essa invasão, essa guerra, uma invasão, tinha tudo para levar a um fortalecimento ainda maior da OTAN. E é o que de fato que está acontecendo. Então, se a gente olhar para o cenário, desde que essa guerra começou, a OTAN ela só se fortaleceu. Se fortaleceu como? Há uma presença ainda maior de contingentes militares da OTAN ali no leste europeu, em países como Polônia, nos países bálticos, ali Letônia, Estônia e Lituânia. Então, a OTAN ela reforça seus posicionamentos ali. Países que antes tinham uma neutralidade militar, ali como a Finlândia, a Suécia, agora eles querem entrar na aliança. E se o argumento da expansão da OTAN era um argumento legítimo que a Rússia tinha, né, em criticar essa expansão no pós-Guerra Fria, agora a Rússia conferiu uma razão de ser, né? A ameaça russa, que era algo anacrônico dos tempos da Guerra Fria, ela ganhou uma sobrevida. Então essa invasão de Putin deu uma força, um argumento ideológico para a própria OTAN continuar a existir e mesmo a se expandir, né? E isso tudo, esses reveses geopolíticos para a Rússia, esse fortalecimento da OTAN, já era algo esperado antes de começar a invasão. Não era algo que o Kremlin não estava ciente. Então, no meu ver, há outros fatores que foram mais preponderantes para o início dessa guerra. Quais seriam esses fatores? Como você estava falando, a questão
da tradução desse conflito internamente na sociedade russa, né? Um dos pilares de legitimação do regime autoritário de Vladimir Putin é a confrontação com o Ocidente, né? Porque vale destacar que regimes autoritários eles não se sustentam apenas com a repressão, com prisões, né? E com perseguição da oposição. Eles se sustentam com ganhos econômicos e se sustentam com mecanismos ideológicos. E a confrontação com o Ocidente é um dos elementos ideológicos que garantem essa sustentação e esse apoio de Vladimir Putin, né? Então, essa confrontação com o Ocidente ela se traduz em outros discursos internos de legitimação do regime, como a ideia de que há uma disputa entre os valores liberais ocidentais decadentes e os verdadeiros valores conservadores tradicionais russos, a ideia de que há uma confrontação entre a democracia liberal ocidental decadente e a verdadeira democracia soberana russa. Recentemente, quando começou a guerra, Putin disse que esse é um momento oportuno para a Rússia fazer uma autolimpeza, uma autopurificação da sociedade contra traidores e contra a escória e contra uma escória. Então, é muito interessante observar como há essa tradução do conflito com o Ocidente para reforçar o controle e a legitimidade da autoridade de Vladimir Putin dentro da Rússia. Isso é muito forte e isso não é algo novo desde da fase inicial do governo de Vladimir Putin nos anos 2000. Isso é muito explorado dentro da Rússia, né? Essa ideia de que a Rússia está cercada de inimigos, de que há potências ocidentais querendo destruí-la. Esse discurso ideológico também tem essa força muito grande que vem crescendo e acaba dando esse reforço. Agora, quais seriam os outros elementos, né, de intenção que teriam motivado essa invasão da Rússia? A questão de garantir a hegemonia russa com base na força. A Rússia, desde os anos 2000, ela vem sofrendo ataques à sua hegemonia ali em outras ex-repúblicas soviéticas, né, com as chamadas revoluções coloridas. E se a gente olhar em 2020 e 2021, ela teve um papel muito forte ali em tentar garantir o regime de Alexander Lukashenko em Belarus, que era um regime que estava ameaçado. No início desse ano, houve até uma intervenção militar no Cazaquistão para garantir a sobrevivência do regime. Então a gente vê que ao longo dos anos a Rússia vem reforçando cada vez mais a sua hegemonia no espaço pós-soviético, né, nas ex-repúblicas soviéticas, utilizando a força. Então esse seria um outro elemento utilizado por Putin. E um último elemento que teria sido uma motivação para essa ação russa é a questão ideológica de Vladimir Putin, a questão de que ele não considera a existência da Ucrânia em seu território atual como algo legítimo, e em diversos momentos disse que foram políticas erráticas do período soviético que levaram a essa criação artificial da Ucrânia. Então há um discurso muito ideológico que mostra uma intenção de Vladimir Putin de desmembrar a Ucrânia e de anexar muitos territórios, né? Então a anexação de territórios da Ucrânia sobretudo, a garantia da hegemonia russa com base na força e a legitimação do regime com base nessa oposição ao Ocidente seriam, no meu ver, os três principais motivos que levaram Putin a fazer essa guerra. E só um último comentário Sim. Esse discurso que ele tem de anexar a Ucrânia, né, está ligado também ao discurso do mundo russo, né, que é algo que causa uma apreensão em outras ex-repúblicas soviéticas, porque há populações de língua russa também no norte do Cazaquistão, na Letônia, na Estônia, então outros países ali da região se sentem um pouco acuados. E essas sanções do Ocidente, né, essas sanções muito rígidas, acabam reforçando a ideia para a população russa de que há uma russofobia, né, uma tentativa do Ocidente de destruir a Rússia.